Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. A edição de número 41 da Feovelha em Pinheiro Machado terminou com bons números de público e de negócios. De acordo com a organização do evento, o rematão da feira alcançou um faturamento próximo a R$500 mil. Foram ofertados 1.215 animais, entre cordeiros, borregos, ovelhas e carneiros. A edição deste ano teve como novidade o pavilhão da feira Sabor Gaúcho, com a comercialização de produtos da agroindústria familiar. Neste início de 2025, vivemos um momento com alta da taxa de juros, crescimento no preço dos alimentos, mas um valor que não chega ao bolso dos produtores. E em fevereiro tivemos também o aumento do preço dos combustíveis. Como fica o agronegócio com o atual estágio da economia? Vamos conversar com o economista-chefe do Sistema Farsul, Antônio da Luz. Tudo bem, Antônio? Thaís, prazer estar contigo, um prazer enorme estar aqui no A Granja na TV. Obrigada pela participação. A gente falava antes de começar a entrevista aqui que estamos ávidos aí por boas notícias, mas esse começo de 2025 está complicado para o produtor rural, né, Antônio? Muito, Thaís, porque o produtor rural brasileiro, de uma maneira geral, não só o gaúcho, ele está bastante alavancado. E o produtor gaúcho em especial, porque ele vem de 2 anos consecutivos de estiagem, 2022 e 2023, e um ano de 2024 de excesso de chuvas, o que fez com que o endividamento dos produtores tivesse um aumento bastante significativo, bem acima do que é comum ao setor. E num cenário desses que nós temos um juro não só alto, mas em elevação, a situação fica bastante preocupante para todos nós, porque o custo do dinheiro para o produtor rural está drenando qualquer tipo de margem de rentabilidade no Brasil inteiro, em virtude desse aumento de juros. Então, é um quadro bastante preocupante, não tenha dúvida. A gente começou o ano passado, o ano de 2024, com uma perspectiva de terminar o ano com uma taxa de juros em torno de 9, 9,5%, né? E se terminou novamente 2024 com a taxa de juros em alta e uma perspectiva de ainda mais uma alta pela frente. E aí você falou aí que o produtor está alavancado e tudo mais. Como é que fica a cabeça do produtor, especialmente o gaúcho, tendo em vista aí mais uma safra com perdas em função da estiagem? Como é que ele vai receber esse próximo plano safra, né? Como é que ficam as taxas de juros, o crédito para o produtor rural? Como é que você avalia toda essa conjuntura? Thaís, eu acho que o produtor fica bastante preocupado, né, de um lado e chateado do outro, porque o aumento dos juros, ele não acontece por acaso. O aumento dos juros está acontecendo porque o governo federal está gerando um desequilíbrio macroeconômico. O governo, para fazer a economia crescer artificialmente, está fazendo com que os gastos se expandam de uma maneira tal que gera uma inflação muito forte, uma perspectiva de inflação crescente e não resta para o Copom, para o Banco Central, outra alternativa que não seja subir os juros. Isso é mais ou menos como uma pessoa ter uma determinada doença, o médico recomenda, olha, você não pode fazer isso, 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 isso. Ele vai lá, o que ele faz? Exatamente o que foi dito que não era para fazer. Qual é a consequência? Vai agravar o quadro. E o que vai ter que vir para resolver? Um remédio ainda mais amargo. Então, se não resolve pelo ajuste, vai ter que resolver pelo remédio. O problema é que o remédio, para nós, pessoas físicas, pessoas jurídicas, nós, povo brasileiro, nós, agentes econômicos, nós, simples mortais, é que pagamos essa conta de maneira muito forte. Então, o Brasil está tendo inflação de alimentos por causa da expansão do gasto público. E esta inflação, inclusive a de alimentos, para não explodir, o Banco Central não sobra outra alternativa a não ser subir os juros. Então, tudo para que o governo possa falar que a economia cresceu mais, que isso, que aquilo, fazer propaganda, dizer que o desemprego está mais baixo, isso é coisa, pensando já visando 2026, nós temos que pagar uma conta enorme. Então, isso é mais caro que o fundão eleitoral, isso é mais caro do que o financiamento público de campanhas, isso a gente paga na nossa atividade econômica, na nossa vida. Os juros estão demasiadamente altos por causa do desequilíbrio macroeconômico. Os preços dos alimentos e de todos os demais preços da economia estão mais altos
por causa do desequilíbrio macroeconômico. A nossa economia está crescendo, o desemprego está baixo, mas tudo abaixo de anabolizante. E a consequência é essa daí que nós estamos vendo. Então, o produtor ele fica chateado, ele fica incomodado, porque ele está sendo, de um lado, achacado com juros altos por conta dos erros do governo, e aí depois ele é cobrado por conta do preço dos alimentos lá na ponta. Não, aí é para matar, né? Aí Pois não tem é, produto que aguente. e justamente isso é uma diferença muito grande entre o que o produtor recebe e o consumidor paga, porque os preços ao produtor estão num patamar baixo, né, Antônio? Essa equação aí que está difícil de explicar para as pessoas, né? Pois então, Thaís, quando a gente vê, por exemplo, o preço da soja, eu vou mostrar aqui um levantamento que está na minha frente. A soja, ela, no mês de dezembro, que é o último mês fechado que nós temos, né? Janeiro acabou de fechar. Mas quando a gente pega a soja, dezembro de 24 contra dezembro de 23, a soja está 7% mais barata em 2024, final de 24, que final de 23. É, se eu pegar, se eu pegar dezembro de 2020, ou seja, 4 anos atrás, nós temos uma queda de 6,8%. Se eu pegar milho e comparar lá com 2020, nós estamos com 11% mais barato. Se eu pegar trigo, nós estamos 7% mais barato. Se nós pegarmos arroz, estamos 4% mais barato do que em 2020. E se eu pegar dezembro de 23, Thaís, o arroz, que foi tão falado no ano passado, né? Se eu pegar o arroz ao produtor em dezembro de 23 e comparar com dezembro de 24, a queda é 22%. 22%. Então, o que acontece? Os preços aos produtores estão menores. Nós estamos com deflação. Deflação. Enquanto os preços dos alimentos estão com inflação. A soja que caiu 7%, está vendo o óleo de soja subir 27%. Sim. O arroz que caiu 22% no ano, está vendo o preço ao consumidor subir 6% no ano. Então, não são os preços ao produtor que estão fazendo a inflação dos alimentos. O que estaria e seria se a inflação fosse de oferta, mas a inflação que nós estamos tendo é de demanda, justamente pelos estímulos fiscais, pelos impulsos fiscais que geram desequilíbrio macroeconômico e geram inflação. Veio mais uma pancada aí agora nesse começo de fevereiro, que é a questão do preço dos combustíveis, especialmente o diesel, que afeta diretamente aí todos os preços no Brasil em função do nosso grande volume de transporte rodoviário. Eu acompanho alguns grupos de produtores, aí certamente você também acompanha, o pessoal está meio que pedindo aí que os caminhoneiros se mobilizem para garantir alguma mexida aí nessa questão da política. Você acha que vem alguma coisa pela frente? Daí são dois aumentos encordoados, né? De um lado, o reajuste dos preços dos combustíveis nas refinarias, Sim. que tem que aumentar, porque o preço do petróleo está bem mais alto e o governo não está repassando, está pressionando a Petrobras, depois ela quebra e a gente tem que pagar essa conta de qualquer jeito, então é melhor não deixar quebrar. A outra vez que quebraram a Petrobras, quem pagou a conta fomos nós. E ficamos um tempão pagando energia elétrica por conta daquela tentativa de reduzir a força lá em 2012, o preço da energia. Até hoje nós estamos pagando na conta de luz. Convido cada telespectador teu para olhar ali na sua conta de luz, tem ali uma linhazinha dizendo isso. Então, o preço do combustível, ok. Agora, existe uma coisa que se chama ad rem. Ad rem como é que eu posso dizer? Uma gambiarra que os governos estaduais arrumaram para seguir cobrando valores absurdos sobre os combustíveis. Antigamente, os estados podiam cobrar livremente, estabelecer a tarifa de combustíveis, as blue chips, né? Combustível, telecomunicações e energia elétrica. O que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal decidiu que os governadores não podiam ter para bens essenciais, uma cobrança superior. Aí, então, desceu a alíquota, por exemplo, no Rio Grande do Sul, caiu de 25%, que era para 17%. O que os governadores conseguiram? Através do CONFAS, que é um conselho de secretários estaduais, eles decidem qual que é o valor unitário de cobrança de imposto estadual sobre os combustíveis. Ele é atribuído no Brasil inteiro.
E isso não passa por assembleia nenhuma. Eles vão lá, se reúnem e decidem quanto vai ser. E aí está vindo uma pancada para o caminhoneiro, para o produtor, para mim, para ti, Thaís, para os nossos telespectadores, para cada um de nós pagar. Então, o aumento dos impostos estaduais é escandaloso o que está acontecendo no país. E ainda tem o reajuste vindo dos combustíveis da Petrobras, porque além do preço do petróleo ter subido, o câmbio subiu muito, foi lá para cima. Sabe por quê, Thaís? Por conta do desequilíbrio macroeconômico. Por isso que não pode deixar de ter desequilíbrio macroeconômico, porque daí depois a gente paga na inflação, a gente paga no juro, a gente paga no câmbio, a gente paga na rolagem da dívida. E aí, voltando à tua primeira pergunta, sabe quanto é que o governo está pagando para rolar a dívida dele? Isso não tem nada a ver com o Selic, hein? Não tem nada a ver com o Selic. Ele está pagando mais de 15% para rolar a dívida. Se o governo está se financiando a 15%, quando que o produtor rural, aqui telespectador do A Granja na TV, vai pagar? O governo está pagando 15%. O senhor e a senhora vão pagar quanto? Esse é um assunto que a gente tem que continuar falando, porque o produtor, de uma certa forma, ele precisa fazer o que está na mão dele fazer, né, Antônio? Controlar, e aí daqui a pouco já reduz um pouco o investimento, a safra não vai ter a qualidade que teria ou a produtividade. É uma tomada de decisão bastante delicada que o produtor rural tem que ter diante dessa conjuntura. Obrigada pela tua participação. Obrigado a ti, Thaís. O prazer estar contigo aqui na Granja na TV. Obrigada. A Granja na TV faz um rápido intervalo e na volta vamos ver as movimentações do mercado e a previsão do tempo. Até já! Volta com a Granja na TV e a sua nota do Enem pode ser o primeiro passo para o seu futuro. Na Ubra, você decide como estudar, presencial, híbrido ou EAD e ainda aproveita os diversos benefícios de estudar em uma das 5 melhores universidades privadas do estado. São mais de 30 cursos para você conquistar o sonho de entrar na graduação com até 70% de desconto. Na Ubra, você terá um ensino de excelência, professores qualificados, metodologia inovadora com equilíbrio entre a teoria e a prática, além de uma infraestrutura que oferece a melhor experiência para você. Não perca essa chance. Matricule-se agora utilizando a sua nota do Enem e faça seu futuro acontecer. Acesse ubra.br/vestibular. No primeiro bloco do programa, nós analisamos como fica o agronegócio no atual momento da economia. E agora vamos especificamente ver o mercado de grãos com o analista de mercado da plataforma Grão Direto, Gabriel Souza. Tudo bem, Gabriel? Olá, Thaís, tudo bem? Bom, a gente estava falando com o Antônio da Luz, economista, aí no primeiro bloco, com uma certa tensão aí diante da conjuntura brasileira, não só para o produtor rural, mas também para a população em geral. Com você, queria falar um pouco aí, começando sobre a soja que deu uma movimentada agora no mês de janeiro, parece que está voltando aos patamares anteriores, Gabriel? Exatamente, a gente viu a soja, né, perdendo o valor durante esse mês de janeiro, e se a gente for analisar um contexto, né, de onde a gente veio com relação ao preço, a gente está falando hoje de patamares que a gente foi, né, que na última vez comercializado lá para setembro, agosto, mais ou menos do ano passado. E agora, como é que fica a expectativa aí, o que o produtor precisa observar aí nos próximos dias para a sua tomada de decisão? Bom, esse reflexo dos preços, muito por conta foi de Chicago, né? Chicago teve uma desvalorização esses últimos dias. Essa questão aí da tensão com relação à taxação do Trump, né? Isso Sim. acaba trazendo impacto nessa base de formação de preço e isso acaba, né, refletindo aqui para a gente. Principalmente também se a gente for correlacionar tudo isso junto a dólar. Pois é, o dólar ele deu uma disparada, agora deu uma reduzida, mas para o produtor ainda não está claro o resultado dessa mistura entre queda do dólar, queda em Chicago, custo de produção. Está confuso para o produtor, Gabriel? Tá difícil até para a gente que acompanha dia a dia aqui, né? É muita informação, isso tem um impacto, né, nessa questão de formação de preço. E a gente vê, né, o dólar sendo esse termômetro, né, de apetite do comprador, apetite do chinês, a gente pode considerar isso. Então, um dólar mais forte, né, perante o nosso real,
acaba aumentando esse apetite, eles compram aqui com mais intensidade. Agora, essas questões aí de macroeconomia, né, esses conflitos, às vezes, geopolíticos que vem acontecendo, isso acaba interferindo ainda junto, né, essa questão de dólar, então acaba, né, tendo impacto direto na nossa formação de preço, então o preço fica um pouco mais bagunçado, né, agora nesse decorrer do comecinho do ano. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas decisões aí do governo Trump, de que forma mais marcadamente fica temeroso para o produtor brasileiro, porque os outros países que já estão recebendo aí as notícias, ok, vão ter que se virar com essas novas normas, mas para o produtor brasileiro, o que impacta nesse primeiro momento? Tá, e se a gente for relacionar, né, vamos puxar aqui soja e milho, né? Então, se o Trump realmente decidir, né, colocar alguma tarifa com relação a isso, até para exportação ali do produto norte-americano, isso a gente vê tá acontecendo, né? Reflexo de Chicago negativo. Então, o que que o mercado acaba pensando, né? Chicago é basicamente, né, a derivação ali de onde tudo deriva, né, com relação à formação de preço. Então, a gente vê que Chicago acabou refletindo de maneira negativa, porque, de certa forma, entre aspas, né, vai sobrar soja. Então, se acaba sobrando soja norte-americana, a Bolsa de Chicago acaba pesando o preço. Então, acaba depois, né, a gente vem aqui no nosso panorama, a gente acaba sentindo um pouco dessa desvalorização e a gente espera, no caso, né, para conseguir equilibrar os nossos preços, a gente depende basicamente de prêmio. Então, os prêmios precisam fortalecer para ter esse equilíbrio do preço e nossa soja não ficar tão desvalorizada. Agora, a gente está aí já com a soja sendo colhida em algumas regiões. Como é que está esse ritmo de colheita e os impactos disso aí na condição do produtor? A soja basicamente está atrasada, né, se a gente for correlacionar nos últimos anos, aí, os últimos períodos. Então, a gente espera que o ritmo comece agora, né, a partir de agora, a retomar um pouco mais acelerado, porque senão a gente vai ter um atraso, consequentemente, ali, do nosso milho safrinha e acaba comprometendo até a produção de safria. Então, a soja está ainda desacelerada, está abaixo, né, do ritmo do ano passado, por exemplo, das últimas safras está bem abaixo, mas agora isso pode gerar um impacto direto no nosso milho safrinha. Sim, aí atrasa o plantio do milho safrinha, que já perde a melhor janela também, né? Exatamente, atrasando o plantio do milho safrinha, isso acaba impactando na questão de produtividade, né? Então, a expectativa de produção do milho safrinha ela vai se apertando cada vez mais conforme esse atraso vai sendo consolidado. Agora, sempre que a gente fala aí da colheita no Brasil e números e tudo mais, a gente acaba dando uma olhadinha também no Mercosul. Como é que está a Argentina, Paraguai, né, que também tem uma produção importante, Gabriel? A Argentina, a gente vê que ela acabou sofrendo também nessa questão de secas que teve na parte sul do Brasil junto com a Argentina. Depois algumas áreas acabaram estabilizando, mas a expectativa, né, de alguns cortes, algumas regiões, outras regiões ainda vão conseguir recuperar, mas ainda está indeciso, né, está muito incerto essa questão de números, né, da Argentina, Paraguai e tudo mais. Até agora a gente tem que esperar mais por conta climática, né, uma estabilização para que os argentinos consigam também metrificar e conseguir uma boa produção. A E, expectativa é boa. bueno, e temos também agora nos próximos dias, começo de mês, aí temos o relatório de oferta e demanda mundial do USDA. Você tem um palpite aí sobre como é que vai vir o relatório esse ano, esse mês? Eu acho que eles vão ter que fazer algum ajuste aqui para o Brasil, né? Então, o Sim. Brasil, eles não mexeram da última, o que mexeu, né, acabou impactando foi a redução da produção norte-americana. E agora acho que do Brasil vai ter que ter um certo ajuste, né? Eles falaram em 169 milhões de toneladas, talvez venha algum corte aí. Eu espero, né, que acho que consolide esse corte, porque a gente sofreu, né, com algumas perdas, principalmente no Rio Grande do Sul. Pois é, o Rio Grande do Sul, eu estava entrevistando o presidente da ProSoja na semana passada e ele dizia, olha, só depois que colher mesmo que a gente vai ter ideia da produção e da produtividade, porque tem muita lavoura com problema de qualidade do grão também. Isso acaba afetando, né, Gabriel? Exatamente, acaba afetando diretamente, né? A questão de qualidade e também quantidade. Então, são duas vias ali que a gente precisa analisar. Pode ser que consiga produzir em quantidade, em peso, mas a qualidade acaba tendo impacto. Então, isso tem tudo impacto final, né? Uma soja de exportação ela tem que ser padronizada, tem que ter boa qualidade, e às vezes isso acaba pesando e acaba interferindo no final das contas. Então, eu espero que, né, o USDA acabe fazendo alguma questão ali, um ajuste, né, para menos, né, da nossa soja. Então, agora tem que aguardar, né? Vamos aguardar ansioso. E uma redução, um corte no relatório acaba sempre dando uma favorecida no preço, aí nos primeiros dias, pelo menos, né?
Exatamente, o reflexo primário, né, que a gente vê é uma certa valorização de Chicago, e o produtor que puder aproveitar esse momento, às vezes, de conseguir travar uma soja nessa movimentação, nessa volatilidade, usando a nossa plataforma de preferência, acho que é bastante interessante. Tá certo, uma boa oportunidade é acompanhar esses pequenos movimentos de alta. Obrigada por hoje. Semana que vem a gente volta com a atualização desses números, Gabriel. Joia, obrigado, pessoal. Boa semana a todos. Até a próxima. Nosso assunto agora é a previsão do tempo. Vamos conversar com João Castro, meteorologista, diretor da Ignite Weather para a América Latina. Tudo bem, João? Olá, Thaís, tudo bem? Como é que vai? A gente sempre fala tudo bem, mas às vezes não tá tudo bem, né? É verdade. Que você... Infelizmente é o cenário, né? O que você traz de informação aí para o produtor gaúcho? Olha, Thaís, as notícias elas são boas e não são boas ao mesmo tempo. Isso por quê? Agora a gente vai passar, durante os próximos dias, pelo menos até ali a quinta-feira, na verdade vocês se mantêm, né? Então, os próximos dias eles tendem a ser bastante quentes, tá? Isso porque tem uma, vamos chamar aí de bolha de ar quente ali na Argentina, pegando o norte da Argentina, e essa zona toda de ar quente, ela acaba impactando também o Rio Grande do Sul, predominantemente fronteira oeste e noroeste do estado. Essas regiões aí, Thaís, durante os próximos dias, aí 10, 15 dias, devem ficar com temperaturas bastante elevadas, 37, 38, 40 graus, por conta dessa bolha de ar quente aí que está na Argentina. O que é a parte boa da notícia que eu estava falando? Conforme a gente tinha falado na semana passada, era esperado para quarta-feira, não sei se o pessoal vai lembrar, uma situação ali que pudesse promover uma chuva. Isso de fato vai acontecer. O grande ponto aqui qual que é, Thaís? Um ciclone vai formar ali na fronteira com o Uruguai, e esse ciclone ele vai movimentar e vai encontrar essas condições de ar extremamente quente. Isso aí pode ocasionar aí chuva, gerar chuva, que inclusive pontualmente podem ser bastante elevadas, tá? Estou falando de 25, 30 milímetros, também não é nada extremamente absurdo. Mas como o ar vai estar muito quente, Thaís, esse choque aí do ciclone com essa temperatura elevada pode causar, então, chuvas mais volumosas, né, de forma pontual. E é uma região que está precisando bastante, né, que está bastante afetada aí pela estiagem. Exato. Então, o estado como um todo, né, vem sofrendo alguns impactos, algumas regiões mais, outras menos, mas ali, o que a gente espera agora, né, nessa quinta? Então, ali entre quarta e quinta, mas predominantemente na quinta-feira. Essa chuva ela deve atingir metade sul do estado, também a parte mais noroeste, com esses volumes aí de 25 milímetros, 15, região central ali na faixa dos 15, 20. Só que essa chuva ela vai embora, Thaís. O problema é esse, né? Então essa chuva ela forma, esse ciclone ele forma na costa do Uruguai e se desloca muito rapidamente para o mar. Com ele vai embora a instabilidade. Essa instabilidade toda deve atingir mais ou menos o estado ali, predominantemente na quinta. E devemos voltar então para mais condição aí de tempo firme com essa temperatura. O grande ponto é essa temperatura elevada, Thaís. Sim. Pois é, a gente teve, na semana passada, quando a gente conversou da outra vez, eram 26 municípios em situação de emergência decretada por causa da estiagem. E agora a gente pela manhã estava consultando, são 52, dobrou o número de municípios em situação de emergência e a continuar essa condição, João, a tendência é aumentar ainda mais. Com certeza, tem que aumentar, um ano bastante desafiador, está nessa transição aí, neutralidade, só que demora um pouco para a condição de neutralidade efetivamente se estabelecer, né? E essa condição ela deve ficar aí pelo menos até meados ali de abril. Vamos ficar na torcida para ver se o tempo dá uma melhorada, se o clima dá uma reestruturada agora durante o mês de fevereiro. Porque janeiro foi cruel também para o produtor, né? Janeiro foi medonho, né, como a gente fala aí no sul. Agora, não sei se chega a surpreender, João. Eu lembro que durante a Expo Inter, eu fiz algumas entrevistas por lá e o pessoal estava prevendo um laninha fraco, que em outras épocas foi um bom momento de produtividade para o produtor gaúcho, boas condições para a lavoura. Esse laninha fraco veio e aí depois neutralidade, e essa mudança que está acontecendo na característica dos fenômenos, é algo que está surpreendendo vocês, meteorologistas? Ou está dentro do esperado? Digamos que esteja dentro do esperado, Thaís. Se é laninha, mesmo fraco, e ser um ano bom, que é o adverso, que é o fora da curva. Sendo laninha, a gente sempre sabe, laninha causa grandes problemas na Argentina, no Rio Grande do Sul, no Paraguai, até mesmo lá até lá o Paraná, né?
que é a condição que traz menos chuva, irregularidade, digamos, de chuva em todo o sul do Brasil. E esse ano teve essa laninha fraca e ele foi transicionando aí para a condição de neutralidade. Essa condição de neutralidade, a gente esperava aí condições um pouco melhores. Agora, a gente sabe que o mês de dezembro ele é meio crítico, só que aí pegou dezembro e pegou todo janeiro. Isso aí sim foi um pouco, pegou a gente aí um pouco de surpresa. A gente esperava condições um pouco melhores aí para janeiro e não essa severidade toda que a gente está vendo. Da neutralidade, né? Desculpa, mas por conta justamente da neutralidade. Sim, essa neutralidade que traz esse pode ser isso, pode ser aquilo, com mudança de dias aí. Exato. Eu lembro na época da faculdade, em Pelotas, né, Thaís, os professores falavam, né, a neutralidade, de certa forma, ela pode ser até boa, mas só que pode acontecer de tudo. Esse é que é o grande problema da neutralidade. Então, às vezes, é melhor ter um padrão bem definido, como El Niño, que vai ser bastante chuvoso, ou então uma laninha com chuva irregular, e aí o pessoal já se programa. Na neutralidade, às vezes pode acontecer de tudo, e entra naquela questão ali do sorteio. Pode chover num lado, não chover no outro, regiões sentirem mais, outras menos. Sim. Voltando um pouquinho só na sua primeira fala ali sobre esse ciclone que vai afetar ali a região da fronteira oeste, ele pode trazer chuva ou pode trazer problema também, como granizo ou outros fenômenos? Isso, o ciclone ele se forma bem na costa do Uruguai, então atinge no primeiro momento de quarta para quinta, não só a fronteira oeste, como também a região da Campanha, toda a metade sul, vamos dizer assim. Esse choque dessas áreas aí do ciclone, o ciclone o que ele faz? Ele faz o ar subir. E o ar quente ele já fica muito mais fácil de subir porque ele é leve. Então, nessas regiões, a gente pode ter alguns núcleos de tempestade localizada. Por conta do calor, a gente pode eventualmente, aí, infelizmente, esperar regiões com rajadas de vento forte e também com eventual aí, queda de granizo simples. Bom, só para a gente encerrar, para quem está na praia tá bom, né? Para quem está na praia, está calor, aquela mudança de tempo por conta do ciclone, que é uma coisa muito rápida, pode aumentar um pouquinho a intensidade do vento na faixa leste, mas nada que estrague o veraneio, né? O pessoal que está veraneando vai aproveitar. A gente fala sempre pro produtor aqui, mas o produtor também tira férias às vezes, né, João? Mas agora com essa estiagem toda, eu duvido o produtor descansar, hein? O produtor vai para a praia, mas fica com a cabeça lá no campo. É verdade. Obrigada, João, por hoje. A gente se encontra de novo semana que vem. Até lá. Até mais, Thaís. Tchau, tchau. A Granja na TV de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá.